novos compromissos. Bom, primeiro, muito obrigado por você estar com a gente. É sempre uma grata satisfação conversar com você, pegar esse espírito, essa leveza sua, assim, que é muito bom a gente ouvir, principalmente agora nesses tempos de pandemia. Para vocês que estão aqui nos assistindo, estão nos acompanhando, tem até alunos seus aqui, o Everton, eu vi ele entrando aqui na sala agora há pouco. A Rita de Cássia Correia de Vasconcelos, ela é mestre e doutora em Direito, ela é professora titular na graduação da PUC do Paraná, lá em Curitiba, e também professora em cursos de pós-graduação. Ela fala que o currículo dela, basta dizer isso, mas ela tem um currículo, se a gente lê aqui, ele é bem extenso. Ela foi minha professora, tenho uma grande admiração por ela, tem livros publicados, né, alguns livros que são já clássicos. O princípio da fungibilidade mesmo é um deles que eu guardo assim com muito carinho. E ela topou fazer com a gente a primeira maratona da Holding Familiar e Planejamento Sucessório, deu um show nas aulas lá com a gente, falando sobre os regimes de bens no casamento e na união estável e seus reflexos nos planejamentos sucessórios. E é interessante que ela tem uma visão muito clara que ela já traz para a gente não tem como discordar dela. Ela fala que os planejamentos sucessórios começam pela definição dos regimes de bens. É ali que é o começo de tudo. Muita gente acaba começando por outro lado, falando, não, eu vou fazer uma holding. Tudo bem, é uma saída interessante. Mas antes de fazer a holding, tem que ver quem que é seu sócio lá no matrimônio, sua sócia, né? Sei lá. Mas, para a gente não ficar aqui demorando muito, eu vou passar a palavra para a Rita, agradecendo imensamente, Rita, ter você conosco, está aí se cuidando no isolamento social, na quarentena agora forçada, né? Porque os governos agora estão impondo. O ano passado a gente fazia meio que autoimposição do lockdown, mas fica com você a palavra para tratar com a gente um tema muito interessante, que é a posição do cônjuge sobrevivente na sucessão. Lembrando ainda que a gente vai ter, na semana que vem, no dia 23, uma aula com a professora Sueli De Pieri, que ela vai tratar de assunto ligado a testamentos, e no dia 25, a professora Mônica Rodrigues, que vai tratar de assuntos ligados a inventários judiciais e extrajudiciais. Vai passar para a gente a professora Mônica sobre a posição do inventariante. Até uma situação que muitos advogados aí não despertam interesse, mas podem, com a nossa visão, passar a exercer o munus, né, de inventariante, que é bem remunerado até pelo Código de Processo Civil. Tem umas regras muito interessantes lá que dizem respeito à remuneração. Traz muita responsabilidade, mas não deixa de ter sua compensação. Lembrando também que no dia 6 começa a própria maratona, e na semana do dia 6 de abril, todas as aulas serão gratuitas. Então, inclusive a aula com a professora Rita, com a professora Mônica, com a professora Sueli, com o professor Ubirajara, que vai tratar da tributação no agronegócio, vai pegar toda a tributação no agronegócio, e eu vou falar sobre a constituição das holdings, do passo a passo, do começo delas, a constituição, até a dissolução total ou parcial. Então, Rita, com você, fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui conosco, e passar para você só uma pergunta assim, para introduzir, que é a questão que a gente percebe, que parece que o direito de família ele quebrou assim, aquela ligação que tinha no passado, lá no Código Civil de 1916, que ele andava de mãos dadas com o direito das sucessões. Né? Então, o cara casava, ele blindava o casamento, só filhos legítimos herdavam e tal. E de 1977 para cá, com essa história da família recomposta, a família mosaico, começa a lei do divórcio e tal, e aí vem a Constituição de 88 e coloca todo mundo, né, debaixo do princípio da igualdade, traz até um efeito aí no Supremo em relação à questão da união estável, né? E aí o cônjuge ele passa a ter direitos sucessórios, ele não é mais apenas o cônjuge meio. E é sobre esse tema que a gente vai falar. Como que fica isso? Quais regimes de bens do cônjuge ele funciona apenas como meeiro? Tem algum que ele vira meeiro e também sucessor como herdeiro? Como que é isso? Muito bem. Então, boa noite a todos e todas. Estou vendo aqui, o Hernandes falou do Everton, que foi meu aluno, estou vendo que bastante gente está chegando, quero saudar aqui todos e todas, é sempre um prazer. E, como eu falo sempre, é um prazer estarmos juntos da melhor maneira que podemos estar juntos hoje em dia. Hernandes,
Você não tem nada que agradecer, eu que sempre tenho que agradecer o convite que você me faz, o prazer é todo meu. Eu falo que não precisa falar o currículo inteiro, mas eu gosto quando você conta que eu fui sua professora, porque eu me sinto muito honrada em ter participado de alguma forma da tua formação, porque você sabe o quanto eu te admiro, pessoal e profissionalmente. Esse tema é um tema muito importante e eu acho que não é à toa que você, né, concebeu esse tema para tratar na maratona. Primeiro, o regime de bens e depois a sucessão do cônjuge. Então, eu gostaria, antes de te responder, fazer uma introdução, porque eu queria que as pessoas entendessem. Óbvio que quem está aqui sabe disso, do contrário, não estaria aqui, mas a importância dessas pessoas divulgarem isso, né? Porque a escolha de regime de bens, muitas vezes é um tabu. As pessoas, como existe um regime legal, que é um regime supletivo, que é o da comunhão parcial de bens, a impressão que se tem, eu já ouvi muito isso, as pessoas, quando vão se casar, pensam que tem obrigação de casar por aquele regime, porque se for abordar o outro para dizer, olha, vamos pensar no regime de bens para talvez fazer um pacto antinupcial, escolher outro regime, já acha que o outro vai se sentir ofendido, ou a outra vai se sentir ofendida, enfim, né? E a gente precisa acabar com isso, porque é muito importante. O Hernandes falou da holding. Você já imaginou alguém constituir uma empresa sem conversar com o sócio sobre o patrimônio, enfim, como é que vão ser as cotas, como é que vai ser a divisão, a distribuição de lucros, como é que vai ser para o labore, nem se concebe, né, formar uma empresa, uma sociedade, sem pensar nos reflexos patrimoniais, nas questões patrimoniais. O casamento é uma sociedade, né, é uma comunhão de vida, mas também é uma comunhão patrimonial. Então, a gente não precisa ter isso como um tabu, né? Outro tabu, mas daí é papo lá para a professora Sueli, é a questão dos testamentos, né? Ninguém gosta de falar em testamento porque a pessoa tem um bloqueio com a ideia da morte. Mas com relação ao regime de bens, também, a gente precisa conversar, sim, os nubentes, né? Como diz o código, conversar sobre ou quais são, né? Melhor dizendo, as regras que para eles são mais adequadas, para regular aquela comunhão de vida que tem, sim, por óbvio, também traz em si uma comunhão patrimonial. Então, acho que a primeira coisa que nós aqui, advogados, advogadas, precisamos é tentar difundir essa ideia de que as pessoas precisam de uma conversa preventiva também com o profissional, não só na hora da ruptura, não só na hora da dissolução, ou não só na hora quando resolvem lá que precisa haver alteração de um regime de bens. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer. Acabar com essa história, com esse preconceito de que as pessoas vão se sentir ofendidas se eu, por exemplo, propuser que o nosso casamento seja pelo regime da separação total de bens, né? A separação convencional. Meu Deus, acha que está de olho no dinheiro? Não. Na verdade, muitas vezes é só para que se tenha mais tranquilidade na administração do patrimônio. Ou, se for para ter comunhão, que bom, mas vamos estar conscientes dos efeitos patrimoniais dessa comunhão. Então, esse é um ponto que eu acho importante a gente trazer. Mas, Hernandes, isso que você falou é um caminho que nós demoramos para trilhar, né? Essa constitucionalização, essa igualdade que você bem colocou, nós demoramos muito para trilhar esse caminho. E também, outra coisa que eu costumo dizer é, infelizmente, o direito vem caminhando sempre um pouco atrasado, né? Se a gente considerar as transformações sociais. Então, a realidade social muda numa velocidade que a gente sabe muito intensa, claro, e o direito vai tentando acompanhar. Esses dias eu estava conversando com os estudantes ali dos primeiros períodos e eles estavam falando no terrível ativismo judicial, né, como sendo a pior coisa do mundo, mas aí eu comecei a mostrar quantos avanços, não vou entrar nesse mérito, tá? Por favor, não pense que eu vou dar essa viajada aqui, não vou. Mas quantos avanços nós tivemos e devemos à atuação dos tribunais superiores, principalmente. Mas, voltando aqui à tua evolução legislativa, ainda bem que a Constituição veio tornar
toda a filiação, como deveria sempre ter sido, né? Verdadeiramente iguais para fins sucessórios, não tem aquela coisa, o filho é legítimo, o filho não é legítimo, todo mundo sabe disso. Aí houve também o reconhecimento das uniões estáveis como entidades familiares, e a gente demorou um longo caminho. Vejam, 88 a Constituição, né? Só lá em 2011 o Supremo se pronunciou com relação às uniões homoafetivas, então sempre a jurisprudência tentando consertar as lacunas ou eventuais injustiças, mas também sempre numa velocidade que não é a desejável, mas a gente está caminhando. Então, nós chegamos num ponto hoje, e aí sim, eu digo, felizmente, que não há qualquer distinção entre filiação, filhos de casamentos anteriores ou filhos agora do segundo casamento para fins sucessórios. Mas aí, se me permite continuar o gancho aqui, Hernandes, aí tem um problema que as pessoas, às vezes, não entendem e acham que existe uma certa distinção, mas a distinção não é de efeitos sucessórios. É que, na verdade, muitas pessoas ainda não entendem, não se dão conta, e me perdoem se eu estou dizendo uma coisa muito básica para o nosso público aqui, que eu estou vendo que é um público seleto, mas às vezes até para a gente pensar o que a gente precisa explicar para os nossos clientes, né? Muita gente não sabe a diferença da meação e da herança. E isso é um ponto básico, é um ponto muito importante, porque aí tem gente que diz, ué, mas aquilo não construiu lá com o cônjuge do primeiro casamento, construiu com o segundo, então que injustiça, dividir assim ou assado. Mas vamos pensar o seguinte, uma coisa é a meação, que é aquilo que resulta justamente da escolha do regime de bens. Então, é possível que o cônjuge ou companheiro ou companheira tenha direito a 50% sobre parte do patrimônio. Isso não tem nada a ver com herança, isso não tem nada a ver com sucessão, ainda que venha se considerar isso por ocasião da morte, mas tem porque já era seu, já era sua meação, já era a sua metade naquele patrimônio comunicável. Aí, a outra metade, obviamente que não era seu, e sim do cônjuge que veio a falecer, ali é que nós estamos falando em herança. Então, tem gente que diz, mas eu não posso fazer um testamento deixando mais que 50% dos bens em testamento, se eu tenho herdeiros necessários. Só que aí, quando a pessoa começa a conversar, você percebe que ela está considerando o patrimônio total. E a gente tem que dizer, veja, o patrimônio é o que diz respeito à sua parte. Então, se eu considerar o patrimônio comum do casal, aquele que vai testar, e eu também não quero entrar de novo na seara ali da professora Sueli, mas aquele que vai testar, se ele tem herdeiros necessários, ele tem que dispor de 50% do que lhe cabe, que no final das contas pode acabar virando, se a gente pensar o bolo todo, né, a laranja toda, 25%. Enfim, então são coisas, Hernandes, que são premissas que às vezes a gente trata de assuntos muito mais complexos que só chegaram a ficar complexos porque as pessoas não conheciam as noções básicas e não tinham essas noções básicas. Então, primeira coisa, meação é uma coisa, herança é outra. Aí, pensando na herança agora, né? Vamos pensar na herança, já sabemos que a meação está destacada, tem coisa que integra a meação, tem coisa que não integra a meação, depende do regime de bens escolhido, mas uma vez que nós já destacamos lá o que é meação, aí vem a sucessão. Bom, aí sim, com relação à herança, nós temos que pensar na ordem de vocação hereditária, e está lá no 1829, não tem como fugir, tem lá os descendentes, em concorrência com o cônjuge, a depender do regime de bens, já chegamos lá, mas não tem descendentes, então, ascendentes em concorrência com o cônjuge, que também tem as suas regrinhas próprias, dependendo se é linha, né, tem a linha materna, a linha paterna, na linha ascendente não tem representação, também isso é sabido. Aí, não tendo nem descendentes e nem ascendentes,
para concorrer com o cônjuge, aí, em terceiro lugar na ordem de vocação hereditária, aí o cônjuge herda tudo, né? Porque aí ele é o herdeiro, ou ela é a herdeira. Cônjuge barra companheiro, considerando a declaração de inconstitucionalidade do 1790, lá do Código Civil. E aí, não tendo cônjuge nem companheiro, mas daí não é o que interessa ao nosso bate-papo de hoje, os colaterais até quarto grau, que eu adoro contar para os meus alunos, para as minhas alunas de graduação, que o colateral de quarto grau é primo, né? Eles enlouquecem, porque eles acham, mas como é meu primo de primeiro grau, aquele primo de segundo grau? Colateral de quarto grau pode ser o nosso primo, né? E é só até ele ali, e não vai além. Mas então, Hernandes, eu acho que eu já até me estendi demais na minha fala introdutória aqui, e eu não sei se eu fugi da tua pergunta. Então, fique à vontade para me trazer para a terra. Eu acho que é muito importante você trazer essa questão do preconceito, né? Eu acho que isso abre um espaço gigantesco para a advocacia trabalhar como um todo, porque a gente percebe assim que a difusão dessa informação ela é importante para empoderar as pessoas na decisão da escolha do melhor regime de bens. Isso é muito importante. A advocacia precisa perceber isso para vender, né, um assessoramento, uma consultoria na elaboração de um pacto antinupcial ou de um contrato. Adorei a palavra empoderar, porque é isso mesmo, a pessoa tem poder de escolha. É verdade. Ótimo. É verdade. E a gente percebe também que a ordem de vocação hereditária ela tem uma construção ali que muita gente fica surpresa, né, quando a gente fala que se há uma escolha, por exemplo, de um regime da separação convencional de bens, o cônjuge vai ser herdeiro um do outro, né? A pessoa fica meio assustada. Eu também tenho uma brincadeira que eu faço com as pessoas que são casadas e não têm herdeiros, mas têm os colaterais, lá os irmãos, né? Eu brinco até e falo, olha, você gosta do seu cunhado, da sua cunhada, porque, principalmente para os homens, né? Porque os homens vão embora antes das mulheres, elas se cuidam mais. E eu brinco, falando, você já fez um testamento para os seus irmãos? Porque se você falecer antes, a sua mulher vai herdar tudo, né? E depois dela, na hora que ela falecer, vai para os seus cunhados. Então, você toma cerveja com os seus cunhados, você gosta deles, como que é isso? E as pessoas ficam meio assustadas, falam, mas não é assim. Falam, é assim. Então, é esse o ponto. E é esse aspecto que eu queria passar para você, né? Para dar uma panorâmica, né? Acho que não é para a gente aprofundar aqui hoje. Não, vamos tratar. Lá nas aulas, com toda a maestria sua, mas para dar uma panorâmica, como é que fica essa questão do cônjuge sobrevivente? Então, ele tem ameação em determinados regimes de bens, mas ele também pode ser herdeiro. E como que é isso? Ele vai ser herdeiro em relação a quê? Então, aqui, isso que você falou do regime de separação convencional é importantíssimo, porque eu já vi muitas pessoas, eu já fui procurada no escritório, para auxiliar a elaboração de pacto antinupcial, porque as pessoas queriam fazer a escolha pelo regime da separação de bens, pensando que a pessoa, que o cônjuge, enfim, estaria excluído da sucessão, lê do engano. Então, a exclusão da sucessão, ela vai acontecer, ou seja, não vai haver concorrência, né, do cônjuge sobrevivente com os descendentes, se for o regime da separação obrigatória, né? Aquele regime da separação obrigatória, das pessoas que têm casam com mais de 70 anos, ou que tem ali, seria um impedimento para contrair o matrimônio, e também o da comunhão universal. Por quê? Porque daí tudo já se comunica. Então, tem até professores que, nas aulas de sucessões, né, a Ana Paula lembra bem disso, que tem até uma frase que rima, né? Onde tem meação, não tem sucessão, onde incide a meação, não incide a sucessão do cônjuge, porque naquilo que ele já tem, né? Naquela parte do patrimônio que ele já tem parte em razão do regime de bens, ele não vai ser herdeiro. Então, o regime mais complicadinho aí para a gente verificar a sucessão do cônjuge é o de comunhão parcial. Por quê? Porque no regime de comunhão parcial, diz a lei, né, a gente está ali na ordem de vocação hereditária, tudo isso está nos dispositivos do Código Civil, mas ali se há, na verdade, sucessão do cônjuge em concorrência com os descendentes, se houver bens próprios,
se o cônjuge falecido, claro, tiver deixado bens próprios. Mas aí, Hernandes, se a gente contar para quem está nos assistindo, que o Código Civil de 2002, né, começou a vigorar ali no princípio de 2003, só em 2015 o STJ bateu o martelo com relação à interpretação desse dispositivo, porque tinha muita gente que defendia que, tá lá, eu até posso pegar aqui a redação para vocês verem como a redação é, de fato, confusa, né, do 1829, que diz assim no final, ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, se entende assim, não deixou bens particulares, não concorre. Agora, se deixou bens particulares, havia que interpretasse que concorria em tudo. Então, deixou bens particulares? Ok, pega todo o acervo e ainda concorre com os descendentes. Não, não é assim. Concorre onde? Nos bens particulares. Faltou o legislador explicar isso, e aí sempre tem aquela galera com aquele entendimento, e eu falo com todo respeito, porque são doutrinadores, né? Mas aquele pessoal que acha que o legislador colocou essa cláusula para proteger o cônjuge, esse dispositivo, para proteger o cônjuge mulher, né? Porque ela que teria que fazer jus a também receber uma parte da herança, então a tendência da interpretação que fosse mais extensiva. Na verdade, não foi o que prevaleceu, acho que não foi mesmo isso que o legislador quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, e vou repetir, onde tem meação não tem sucessão. Então, se tem o regime de comunhão parcial de bens e o cônjuge, portanto, vai concorrer com os descendentes, porque o falecido ou a falecida deixou bens próprios, vai concorrer nos bens próprios. Nos bens comuns, não. Por quê? Porque já tem meação. Então, já pegou a sua parte, já pegou a sua metade, né? Então, vai concorrer com os descendentes na parte ali, nos bens comuns, nos bens próprios. Que são esses bens próprios? Aqueles que já eram de cada um a se casar, ou aqueles adquiridos a título gratuito, por herança, por doação, né? Então, como mesmo da comunhão parcial, aqueles adquiridos na consciência da união a título oneroso. E daí os eventuais, mas enfim, Hernandes, aqui com certeza tem coisas interessantes para dizer, e daí se eu engato aqui eu não paro mais. Mas, basicamente, seria essa noção de vai ter meação, não vai ser herdeiro. O cônjuge herdeiro poderá ser meeiro também, na parte dos bens comuns, na parte dos próprios. Respondi, Hernandes? Tem hora que eu... Alô? Cadê a Rita? Alô, alô? Alô, Rita? Será que caiu a conexão? Professora, acho que eu derrubei você. Caiu a conexão. Deixa eu ver aqui. A conexão dela estava dando umas engasgadas. Vamos aguardar ela retornar. Ela deve estar retornando aqui. Mas ela respondeu sim a minha pergunta, porque é bem interessante essa situação. Ela voltou. Conseguiu recuperar a conexão. Eu reconectei, eu nem sei se vocês estavam me ouvindo agora, me perdoem. Consegui concluir o raciocínio? Não, mas eu peguei você até na hora que você fez a pergunta para mim, se você conseguiu responder. E eu estava dizendo que sim, porque muita gente não entende isso, né? Que o cônjuge, no regime da comunhão parcial, pode ir lá figurar como meeiro e como sucessor também. Agora, existe aí... Mas não na mesma coisa, não sobre a mesma coisa, né? Eu espero ter passado essa ideia. Nos bens comuns, ele vai ser meeiro, nos bens próprios ou exclusivos, ele vai ser herdeiro. Agora, aí traz um gancho que eu preciso alertar as pessoas, porque aí vem essa pegada de planejamento sucessório, porque muita gente vem falar, mas o meu cônjuge é meu herdeiro nos bens particulares, nos bens próprios? Sim, você não deseja isso, você quer mexer nisso, então nós vamos lá para a aula de planejamento sucessório pela via testamentária. A gente tem que usar essas ferramentas. E não dá para a gente
né, forçar a barra, né, por exemplo, lá num pacto antinupcial, e colocar aquelas cláusulas meio Frankenstein, né, que diz assim, eu renuncio à herança, e tem aquele problema, não posso nem estabelecer contrato em relação à herança de pessoa viva, tem todo esse Pacta problema. Corvina, que, aliás, é bem questionável isso, né, Hernandes? Ainda é proibido, mas é o sonho de todo mundo que os tribunais passem a entender de forma diferente. Exatamente, mas assim, ainda há esse ambiente conturbado que depende de jurisprudência, da posição do judiciário, mas é preciso entender que o planejamento ele passa por esses cenários. Eu não consigo resolver tudo lá no pacto antinupcial, escolhendo um regime de bens. Eu preciso, às vezes, usar um outro instrumento, que é a via testamentária, e depois disso é que a gente vai falar na constituição dessas empresas. E só pegando um gancho que você falou no começo da sua apresentação, Rita, que você estava comentando assim que sócios não vão constituir uma empresa sem conversar sobre a sociedade. Olha, 99% das vezes acontece assim. E eles descobrem que não conversaram sobre questões essenciais porque ninguém explicou nada e eles também não tiveram interesse nisso. Por exemplo, igual quando casa, então não tem essa diferença. Não tem, são dois tipos de casamentos diferentes, né? E dizem até que o casamento é pior porque tem um convívio mais intenso, mais íntimo. E dizem que o sócio é pior do que o casamento porque não tem esse convívio mais particular, né? Então, eu acho que é até interessante cada um ver um defeito no outro. Mas o que a gente percebe, por exemplo, no caso das sociedades, uma das coisas que é de fundamental importância são as cláusulas de dissolução. Como é que eu apuro haveres? Como é que paga? Se paga parcelado, se tem juro, correção, critério de apuração. E ninguém fala isso. Depois, quando brigam, aí a gente fala até uma frase que dizem que é atribuída ao Getúlio Vargas, né? O Getúlio dizia assim: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, a lei eu vou aplicar a lei do caso, que é aquele contrato mal redigido feito lá no escritório de contabilidade sem muita explicação. E no caso dos cônjuges, eles vão brigar aplicando a lei daquele regime de bens que não foi discutido. É esse que é o ponto, né? E não foi conversado. Exatamente, né? Então, a gente percebe que esses são pontos que ainda têm um preconceito, uma dificuldade, mas isso traz um ambiente muito bacana para a advocacia toda atuar de uma forma muito ativa, né? Proativa no sentido de difundir a informação para que as pessoas possam, então, decidir da melhor maneira possível o que elas querem, né, do seu patrimônio, dos seus relacionamentos. Sem dúvida. Sem dúvida. Hernandes, eu só estou olhando aqui o chat. O Everton disse que teve uma parte que ele não conseguiu entender e pediu para repetir, mas eu não sei exatamente qual parte. Eu também não consigo pegar. Se ele puder passar para a gente. Porque quando eu me reconectei, eu já tinha terminado a minha fala. Mas se ele quiser falar ali o tema que ficou em aberto, a gente volta. Isso que você falou, isso que você disse, Hernandes, é importante. Então, eu não sabia que as pessoas também constituem empresas muitas vezes sem conversar, né? É a nossa cultura, é a nossa cultura. E quando eu falo isso, tem gente que diz, então você daqui a pouco você está matando o seu mercado de trabalho. Não, pelo contrário, eu estou valorizando a advocacia preventiva. Porque, na verdade, tem gente que diz, não, se as pessoas não tiverem problema, eu tenho um amigo, até que é um amigo comum, Hernandes, que diz assim, deixa ter confusão, porque se não tiver confusão, o advogado não tem trabalho, não tem demanda. Tem. A advocacia preventiva é muito importante. Também acho que a advocacia tem que ser valorizada com relação aos meios autocompositivos, mas não é esse hoje o tema da nossa conversa. Mas as pessoas têm que procurar os advogados antes de constituir uma empresa, antes de casar, até para conversar sobre pacto. Eu, felizmente, tenho recebido pessoas assim que vêm perguntar, e muito, Hernandes, pessoas que também vêm para segundas núpcias, né? Porque daí querem saber como é que fica a situação dos cônjuges, e eu quero que dê tempo para eu falar ainda disso, que é bem importante. Mas vamos ver o que o Everton colocou lá. A concorrência sucessória do cônjuge no regime de bens na parte de bens comuns. Então, resumidissimamente, Everton, onde tem meação, o cônjuge não herda, não concorre. Isso eu estou falando no regime de comunhão parcial de bens e, na verdade, na regra geral, porque
se eu estou lá no regime de comunhão parcial, em que eu tenho uma categoria de bens que podem ser consideradas bens próprios, né? Porque são bens que já eram da pessoa antes de casar ou foram adquiridos a título gratuito, seja herança, seja doação. Então, são os bens próprios. E depois os bens comuns. Então, eu penso o seguinte, faleceu uma pessoa que deixou bens em comunhão com o cônjuge e também bens próprios. Esse cônjuge vai concorrer na sucessão com os descendentes no tocante aos bens próprios. No tocante aos bens comuns, não. Por quê? Porque ele já tem meação. É por isso que se exclui até da concorrência do cônjuge com os descendentes a comunhão universal, porque daí comunica tudo. Então, se tem meação sobre tudo, não tem sobre o que ser herdeiro. Não sei se agora com essa síntese ficou claro, Everton, espero que sim. Talvez, Rita, só para frisar que esses bens próprios são os bens adquiridos por ato oneroso, né, na constância da união ou antes do casamento, né? No caso dos bens próprios em que vai haver herança, são os bens adquiridos antes do casamento, não é isso? Se eu estiver falando errado, você me corrige. E no caso da meação, são os bens comuns adquiridos por ato oneroso, né? Então, o patrimônio comum ao casal adquirido por ato oneroso é meação. E os bens adquiridos por atos antes do casamento, ou aqueles que não são por atos onerosos durante o casamento, herança ou doação, continuam sendo fora. Bens próprios. Isso, então aí vai estão fora. Né? Até tem gente que diz, eu vou fazer uma doação, eu preciso... a porcentagem eu já vou falar, Marjorie, porque é bem importante essa pergunta. Mas tem gente que fala assim, então eu vou fazer uma doação e vou caprichar nas cláusulas de incomunicabilidade. Pode caprichar nas cláusulas de incomunicabilidade, porém, se o seu filho, se a sua filha, né, os descendentes, forem casados pelo regime de comunhão parcial, independentemente da cláusula, não vai comunicar. Né? Mas aí eu sempre falo uma coisa que as pessoas esquecem também. Essa pessoa que recebeu a doação, enfim, não vai se comunicar porque é a título gratuito, não comunica com o cônjuge, mas de repente quer vender aquele bem doado, quer alienar e vai adquirir outro. Se não quiser que esse outro, adquirido depois, comunique, precisa lembrar de fazer a subrogação. Na hora da escritura, né? Ainda que seja em parte, não integral, mas olha, parte desse bem que estamos comprando veio da venda daquele bem que foi doado, então nisso se subroga, para que pelo menos parte desse novo bem adquirido depois e a título oneroso agora, não se comunique em razão da subrogação. É muito importante essa ressalva, porque muitas pessoas também, aí vem outro aspecto também que pega a advocacia. As pessoas vão aos tabeliões lavrar escrituras e não tem preocupação nenhuma com relação a isso. Na hora que tem um advogado acompanhando, fala, olha, esse bem você adquiriu antes do seu casamento, precisa constar aqui uma cláusula de subrogação. Se você não colocar isso depois, fica difícil comprovar. E é naquele ato... o famoso não sabia, né? É o famoso Exatamente. Não sabia. Aí a gente fala, não sabia porque não perguntou. É a história do problema, né? É igual a união estável. Eu já vou responder, tá, Marjorie? Eu não vou esquecer de você. E tem um aspecto também que você está tocando agora, só para antecipar, que aí fica tudo muito confuso, né? Quando você tem união estável, as pessoas pretendem depois, durante a união estável, se casar. E aí elas resolvem, na união estável, por exemplo, escolher um regime de bens que seja o da separação. E elas acham que resolve tudo. Falam, olha, amigo, não vai resolver porque lá na união estável que não tinha documento era outra coisa. Aí isso. Explicar um pouquinho sobre isso, né? Era isso que eu ia falar, que é o famoso não sabia, porque é frequente a gente atender casais que dizem assim, mas eu registraram a união estável ainda. E eu conto sempre, porque não é nenhuma, nem duas, são várias pessoas que dizem assim, mas por que eu ia formalizar a união estável com mais detalhes? Era só para a pessoa entrar no plano de saúde, era só para a pessoa frequentar o clube, era só para a pessoa não sei o quê. Então, quer dizer, ninguém imaginou que a ausência de menção a um regime de bens geraria ali já uma lacuna, fazendo incidir o regime supletivo, que é o da comunhão parcial. Então, na verdade, se eu constituir uma união estável e eu não escolhi o regime,
a lei escolheu por mim, né? O Estado escolheu por mim, é o regime supletivo. É igual no casamento, quando eu não faço pacto, é o regime da comunhão parcial. E esse ponto que o Hernandes tocou é um ponto importante, porque não se entende pela possibilidade de retroatividade até hoje, né? Pelo menos no âmbito do STJ, embora alguns tribunais estaduais ali queiram admitir que sim. Era justamente isso que eu ia perguntar a você. Até eu, nesses dias, manifestei uma opinião em relação ao assunto, porque os clientes nossos, eles são muito insistentes, né? Eles querem resolver as coisas com um jeitinho, né? Então a pessoa fala, mas e se eu fizer um documento da união estável com data passada? Eu estava até explicando, falei, olha, se você for fazer num cartório, é impossível, porque o tabelião não pode fazer um ato com data retroativa, ele vai fazer presente, e ele já está impedido pelas normas da corregedoria de dar efeito retroativo a um documento que retrata uma união estável. Agora, se você fizer um documento particular com data passada, quem pode levantar um problema com relação a isso são os herdeiros dessa pessoa que você convive, porque são eles que vão levantar a bola e falar, esse documento, essa data é falsa. E aí tem um problema de falsidade ideológica, porque eu estou inserindo no documento um elemento que não corresponde à verdade, que ele traz um efeito fundamental, que é justamente, né, se eu falsifiquei e coloquei a data lá atrás, retroativamente, eu estou tentando deturpar, né, ou contornar esse efeito que você está falando, não é? Exatamente. Primeiro que eu sou igual a você, mas eu não aconselho ninguém a fazer nada errado. Nada que possa, né, se constituir um ilícito. E mesmo se você pensar um documento particular, a pessoa vai reconhecer firma para evitar qualquer problema. O cartório não vai fazer um reconhecimento de firma com data retroativa. O que acontece é que as pessoas colocam lá no documento, e essa é uma declaração que eu acredito que é válida, válida do ponto de vista até interessante que se faça, se é a vontade deles. Olha, nós constituímos a união estável lá atrás, porque daí eles estão confirmando que constituíram lá atrás, e que o desejo deles seja que durante toda a união, né, tenha sido o regime diferente da comunhão parcial. Se eles fizerem um documento particular nesse sentido, dá para confiar até talvez na evolução da jurisprudência, eu sempre brinco, porque hoje tem muitos tribunais estaduais, inclusive, que têm admitido o efeito retroativo, o STJ ainda é mais reticente, mas isso que você tocou é um ponto importante. A proibição da retroatividade é muito mais para proteger direitos de terceiros. Então, entre os cônjuges, se são maiores capazes, óbvio, ali estão fazendo um acerto, vale. O que não vale é para não prejudicar terceiros que estão celebrando negócios jurídicos com esse casal, contando que existe um patrimônio ali, comunicável ou não, né? Então, o que se busca preservar realmente é o direito de terceiros. Mas eu quero agora falar da pergunta da Marjorie, porque senão, agora eu acho que eu vou acabar esquecendo. Marjorie, e claro, quem está nos ouvindo, essa concorrência do cônjuge é algo que também suscitou muita discussão, suscita ainda, né? Embora hoje a gente já tenha um entendimento jurisprudencial mais sedimentado, que é o seguinte. Ali fala 1832, né? Deixa eu só ver, porque quando eu falo o número de artigo, eu gosto de checar. Isso. É 1832. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Então, resumindo, divide em partes iguais, né? Sucessão por cabeça, por direito próprio, divide em partes iguais. Mas vejam a segunda parte, que é isso que ensejou muita discussão jurisprudencial, que é o seguinte: não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então, na verdade, se eu estou concorrendo na sucessão, claro, do cônjuge falecido, né? Senão não teria aberto sucessão. Se eu estou concorrendo com os descendentes que são meus descendentes também, então eu tenho resguardada a quarta parte da herança, como mínimo. Agora, o que o legislador não previu, e eu faço a pergunta aqui, né, para depois dizer como os tribunais vêm se comportando. Mas e se tem filhos comuns e filhos dos casamentos anteriores? Porque parece que o legislador não considerou isso que o Hernandes colocou bem lá no início da fala, das famílias
impostas, né? Então, se você pensa, não, eu estou concorrendo com descendentes que são meus, então eu tenho garantido uma quarta parte da herança. Tem uma interpretação, uma parte da doutrina que sempre interpretou no seguinte sentido. Se tem filhos de casamentos anteriores, então, portanto, não são filhos comuns, ainda assim tem que se respeitar a quarta parte da herança, porque não daria para dar uma interpretação extensiva. Ora, diz ali, se tiver concorrendo com filhos que também são seus, com descendentes que também são seus, resguarda a quarta parte. Eu não vejo que seria uma interpretação extensiva dizer que isso não acontece quando existe a chamada filiação híbrida, né? Que seria, então, são os descendentes comuns, mais os descendentes de casamentos anteriores ou de uniões anteriores. E isso acabou sendo, diria, sedimentado em 2019 só no STJ, eu lembro de um acordo de relatoria do ministro Sanseverino, né? Que então, olha, se tem filhos do primeiro casamento, esses filhos seriam prejudicados se fosse resguardar ao cônjuge uma parte que não fosse inferior a um quarto da herança. Enfim, então é isso, sabe, Marjorie? A gente tem que pegar a regra do 1832 e verificar o entendimento jurisprudencial, sobretudo quando se trata dessas famílias, dessa filiação híbrida. Você tem filhos comuns, mas também existem descendentes de uniões anteriores. Não sei se eu respondi, espero que sim. Eu creio que sim. Existe até uma situação que a gente costuma brincar, eu tenho comparado o Código Civil nosso, só aquele personagem, você já ouviu falando isso, o Benjamin Button, né? O Código Civil nosso, ele foi escrito pelo grande Miguel Reale, o pai, né? Inclusive o pai da teoria tridimensional do direito, a festejosa teoria tridimensional do direito, ele escreveu em 1975. É um código da década de 70. 70, né? E ele tem uma redação própria da época. Então, eu digo que ele nasceu velho, e ele, tendo nascido velho, entendendo o esforço da jurisprudência para poder ser atualizado, como Benjamin Button foi remoçando com o passar da vida dele. Fernandes, eu adorei essa comparação. Eu vi que a Marjorie agradeceu, não tem nada que agradecer, por favor, disponham sempre. Mas isso que você falou eu acho interessante até para a gente prestar atenção na redação. Eu brinco com os alunos, com as alunas, que às vezes não é nem só uma questão de interpretação, a redação do código é antiga, né? Então, quem não sabe, quem não riu já, quando estudou direito das sucessões e viu aquele artigo sobre os codicilos, e daí o codicilo trata ali, né, daqueles bens que não tem um valor tão grande, que é mais informal. E daí ele fala esmolas de pouca monta. Então a gente pensa, poxa, a vida inteira eu guardei isso aqui, as minhas coisinhas que eu preservo tanto, que eu tenho tanto carinho, o legislador chama de esmola de pouca monta. Então, na verdade, é uma terminologia um pouco, né, ainda antiga, arcaica, e é isso que você falou do Benjamin, mas é um código da década de 70 que acabou surgindo, claro, integrando o nosso ordenamento jurídico, ali, 2002, início de 2003. Então, a gente precisa mesmo dos tribunais. Eu sei que tem gente que diz o judiciário não pode legislar, eu também não acho que o judiciário tenha que legislar, mas na nossa área, no campo do direito de família e das sucessões, se a gente não contar com uma atuação do judiciário que esteja em consonância com o ordenamento jurídico, com os nossos princípios constitucionais, com as nossas garantias constitucionais, a gente não consegue fazer atuar o princípio da igualdade, a gente não consegue concretizar a igualdade que deve haver entre as pessoas. Então, quando eu falo que a gente depende do judiciário, muitas vezes, porque o nosso direito legislado não acompanha, jamais eu estou dizendo aqui que o ministro tem que decidir alguma coisa baseado pura e simplesmente nas suas convicções pessoais, mas sim nos valores que a nossa Constituição elegeu ali como direitos, garantias fundamentais, né? Então, interpretando daquela forma,
Imagine fazer distinção à filiação, imagine fazer distinção a esse tipo de família ou aquele outro tipo de família. Família é família, a família é plural. Família é onde a gente se sente bem, se sente acolhido, é onde a gente tem colo, né? Isso é família, e não aquela família tal qual descrita lá na década de 70. Mas pronto, não vou mais viajar, Hernandes. Não, Volta para a terra, professora. E até com, assim, passando, assim, reforçando essa posição, a jurisprudência ela é inovadora na medida que a advocacia levanta essas teses. Porque Sem a jurisprudência dúvida. não diz essas coisas do nada. Os juízes não dizem, não resolvem essas questões das cabeças deles. Eles precisam do esforço contínuo nosso para gerar temos que levantar essas bolas e chutar para gol. Temos que conter Sem esse dúvida. conteúdo. Essa é a ideia principal que eu acho. Até porque isso, não, é isso, até porque a jurisdição é inerte, né? Nós é que provocamos, então a gente não pode dar murro, obviamente, em ponta de faca. Nós temos um sistema de precedentes com todas as vênias, né, que essa expressão pode ter também, isso é um papo para outro dia, mas a gente tem ali pronunciamentos judiciais com efeito vinculante, ali em 1907, a gente sabe disso. Agora, se a gente não tem nada ainda vinculante, o Hernandes está coberto de razão, é hora da gente lutar, é hora da gente mostrar que o judiciário precisa pôr novos olhos para determinada coisa, e ainda que haja. Não vou falar aqui de precedentes, não dá tempo, eu estou vendo que o tempo voa e eu falo demais, é um defeito meu, mas o que eu quero dizer até em relação aos precedentes, existe o overruling, né? Você tem a superação do precedente. Então, é um papel de quem? Da gente tentar, nós não temos essa legitimidade, óbvio, mas tentar mostrar que, olha, aquilo não é mais assim e precisa ser revisto. Pronto, Hernandes, agora eu não vou mais segurar a palavra comigo, por favor, não posso segurar. Aí, só uma última questão que eu acho que tem a ver aqui com o contexto da sua explanação. A pessoa lá que está preparando ou está analisando a sua situação específica, de repente ela olha e fala, me casei aqui no regime de bens que não era aquele que eu pensava, ele traz algumas consequências aqui indesejadas, né? Eu vou tentar mudar o regime de bens e eu acho que eu consigo fazer isso sem me divorciar. Então, aí vem a pergunta, e aí, consigo fazer isso? Dá para fazer na constância do casamento? E também estendendo a pergunta, fazendo um breve comparativo aí com a união estável, se dá para fazer estável. Dá para fazer, felizmente, né? Isso é uma coisa que também, isso nós devemos ao Código Civil, né, de 2002, porque não podia. Então, imagine, eu já ouvi gente que se divorciava, e daí porque não tinha como, e daí tinha que casar de novo, mas felizmente a gente consegue fazer a alteração do regime de bens. Só que precisa de um procedimento. É um procedimento especial, obviamente é um procedimento de jurisdição voluntária, porque se os dois não quiserem, não adianta levar em juízo, né? Tem que ser consensual. Tem que dizer o motivo, só que os juízes estão flexíveis, né? Não precisa do motivo, assim, que, vamos fazer a prova. Até mesmo uma divergência que esteja tornando a convivência difícil, às vezes até mesmo insuportável, em razão de se manter aquele regime, porque um dos cônjuges, às vezes, é empresário, quer fazer algumas operações mais ousadas, o outro não quer, porque também não se comunica só o ativo, né? Se comunica o passivo também, e isso que as pessoas precisam prestar atenção. Então, é possível, sim. Na união estável, isso é considerado até mais fácil, mais tranquilo, porque você pode fazer até um contrato, assim como você escolhe o regime por contrato, você pode escolher um novo regime também por contrato, mas a questão da retroatividade é entendida da mesma forma. Então, a proibição da retroatividade, que a gente disse há pouco, quando resolveram escolher o regime da união estável, para mudar também, tanto no casamento quanto na união estável. E olhem, é interessante, esse procedimento de jurisdição voluntária da alteração do regime de bens, até tem a participação do Ministério Público. Há quem diga, para que o Ministério Público participar? Porque, afinal, agora, pelo CPC 2015, a gente percebeu que o Ministério Público só participa dessas ações envolvendo direito de família quando tem interesses de incapazes. Mas é que aqui o Ministério Público não está lá para ver se o direito dos cônjuges
está sendo preservado, mas sim se eles não estão usando essa alteração do regime de bens para alisar terceiros. Então, sempre a preocupação, até com a não retroatividade, é realmente o direito de terceiros que celebraram ou vão celebrar negócios jurídicos com esses cônjuges. Certo, meu amigo Hernandes? Era Perfeito, isso, né? perfeito. Em breves palavras, aí você consegue trazer esse mundo tão complexo aí para a gente. E lembrando aqui para vocês que estão nos assistindo, está compartilhado aí no chat o link para quem quiser se inscrever na maratona. A primeira aula da professora Rita vai ser no dia 9 de abril, uma sexta-feira, das 9h15 da manhã às 12 horas. Essa primeira aula dela vai ser gratuita, então se inscreva para poder ter acesso a um conteúdo rico e profundo como esse que ela está nos passando. Depois as aulas se repetem, serão 4 sextas-feiras, dia 9/4, 16 e 23/4 e 30/4. Aí ela fecha o ciclo e ela aborda nesse curso todos os regimes de bens e ela traz as implicações que vão existir tanto no casamento quanto na união estável. Se você quiser dar um gancho aí, alguma palavrinha, Rita, fica à vontade. Porque até para quem às vezes pode parecer à primeira vista, o que tem a ver, mas a gente já até falou no início, né? O que tem a ver 4 aulas sobre regime de bens num curso de planejamento sucessório, né? Tem muito a ver. Tem muito a ver, é o começo ali de tudo, mas obviamente não são conhecimentos dissociados, a gente faz muita dobradinha, né, Hernandes? Você pensa, por um lado, no regime de bens, o Hernandes, os meus clientes não pensaram, então você vai ter que consertar aqui, né? Mas, enfim, é muito importante, até para que a gente possa exercer essa advocacia preventiva. Mas, Hernandes, eu vou te fazer uma pergunta, e me perdoe se eu já deveria saber disso até, né? Mas essas aulas do curso, né? Mesmo essa primeira aula que você está divulgando, que é gratuita, as pessoas que estarão conosco poderão interagir, né, conosco, fazer interações como hoje, né? Esse, inclusive, eu acho que é muito pertinente a sua pergunta, Rita, eu porque acho muito bom que assim seja. Esse é o diferencial nosso. A gente faz, quem já teve aula conosco, nas suas aulas magníficas, eu acabo presenciando, gosto, porque eu aprendo muito, é sempre rico, a gente sempre vê assim, que um conteúdo renovado, ela traz posições atualizadíssimas, mas é interessante que a gente tem uma pegada que a gente não quer o aluno passivo, aquela pessoa que fecha a câmera e não fala nada, termina, vai dormir. Não é isso, a gente quer o aluno que participa. E a gente também depende dos próprios alunos, mas é essa pegada. A aula ela não será elas não serão gravadas, justamente para que a pessoa assuma o compromisso consigo mesma de se desenvolver pessoalmente e também para que ela possa participar. É esse o gancho. A gente levanta a bola e ela dá os dribles dela lá. A gente já teve experiências muito boas assim, né, Rita? E eu pergunto isso, que bom que vai ser esse formato também, porque é show, eu adoro, eu gosto dessa interação, sabe, Hernandes? Se a gente fica aqui só falando, tem cursos assim, eu não vou aqui dizer porque eu tenho que respeitar, né? Tem cursos que optam por isso, mas vira meme até às vezes. Você está falando, né? E é tão gostoso quando você tem essa participação. Eu acho muito interessante. Eu, por exemplo, eu sou uma professora vocacionada, eu amo ser professora, então é esquisito você estar falando para uma tela sem saber que você está se dirigindo a alguém. Então, eu adoro quando me perguntam. Aí tem gente que diz, é uma consulta, é um caso que eu tenho. Ótimo, porque isso também enriquece as aulas. Então, é uma interação muito boa. O Hernandes diz que ele aprende, eu aprendo muito também, por isso eu gosto quando ele está aqui, porque certamente a gente faz dobradinhas aí excelentes, porque os nossos temas interagem, se complementam. Então, esse é um diferencial. Por isso, Hernandes, eu não só te cumprimento, né, por essa iniciativa que já é um sucesso, mas renovo os meus agradecimentos por você ter me colocado nesse time, que para mim é uma honra. Obrigada. A gente aqui agradece, Rita. Você traz um brilho especial aqui para o canal nosso, Sucessão Legal. Fiquei muito feliz desde que você aceitou pela primeira vez aquela situação assim. Aonde vamos, né? Vou com você, não quero saber como vai ser, que eu sei que vai ser bom, e foi muito bom.
Fico muito feliz de Muito ter bem. você por Obrigada. perto, de ter essa amizade já de longa data, uma pessoa que eu admiro muito. E assim, eu acho que é isso, pessoal. Quem tiver interesse, o link está aí no chat, é só clicar, se inscrevam lá. Não percam a primeira aula dela, é só se inscrever e participar. Podem explorar à vontade, ela é gratuita a primeira aula. E vocês vão ver aí um conteúdo bem mais aprofundado que esse. Hoje a gente deu assim, uma visão Uma panorâmica. palhinha. Isso, uma panorâmica, porque é muita coisa para se falar em apenas uma hora. Então é isso. Rita, muito obrigado por você estar conosco, despendendo o seu tempo tão precioso, e a gente aguarda ansiosamente pela primeira aula dia 9. Eu vou estar lá com você, se Deus quiser. Obrigada. Até lá, se Deus quiser. Um abraço grande a todos e a todas. Bom descanso para vocês. E a você que está nos acompanhando, a gente agradece imensamente pelo seu tempo também. Esse conteúdo depois a gente vai disponibilizar para quem quiser rever lá no nosso canal, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês.